Everton Cebolinha é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala quais são e o que falta para que ele assine esse pré-contrato. Preciso te atualizar também sobre Thiago Almada, novo reforço do River Plate. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$1,5 milhão por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto. Afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro. Embora, se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. E Almada é, enfim, jogador do River Plate, clube argentino que já gastou 343 milhões de reais com reforços somente nessa janela. Importante contar que o Flamengo era o maior interessado em Almada ao lado do River Plate, pesou a vontade do Almada em jogar em Buenos Aires. Cheguei a contar para vocês que por uma opção da família, o Almada dava preferência à Argentina em vez do Brasil. Falei de forma equivocada que ele tinha filhos. Não tem nada a ver com filhos, o Almada não tem filhos. Mas os familiares do Almada de fato prefeririam viver em Buenos Aires e não no Rio de Janeiro, onde já estiveram no Botafogo. A questão da segurança pesou. Importante contar que no Flamengo, o Almada teria um salário maior do que vai receber no River Plate. Operação fechada entre River Plate e Atlético de Madrid em 23 milhões de dólares. O reforço mais caro entre um pacotão de contratações do River Plate nessa janela. Antes, o River já havia fechado com Ángel Correa, do Atlético de Madrid, por 15 milhões de dólares. Lucas Beltrán voltou ao River Plate por 8 milhões e 600 mil dólares. Arambari e Andrada foram contratados por 6 milhões de dólares cada. Francisco Ortega por 5 milhões e 800 mil dólares, Borré do Internacional comprado por 2 milhões e meio de dólares, além de Giovanni Gonzalez que chegou por 500 mil dólares. O único atleta sem custos, Otamendi, que pertencia ao Benfica. Se você soma tudo isso, chega ao incrível número de 343 milhões de reais investidos por um clube que não está na Libertadores e sim na Sul-Americana. O que você pensa sobre Almada no River Plate e não no Flamengo? Estou curioso para saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa, beleza? Lohan, time italiano, como é que está essa negociação? Não é com um italiano, né, o Wanderson? O Lohan está na mira do Granada. A ideia do Flamengo era vender no em definitivo. O Granada estava tentando um empréstimo e existe uma possibilidade real. Além desse negócio, outra que pode acontecer do Wallace no Red Bull Bragantino. Deixa eu até mandar uma mensagem para a pessoa do Bragantino. Nicola, cheguei agora. Quais as últimas do Flamengo? Almada caminho do River, Luiz Henrique em tratativa. O Luiz Henrique aceitou a proposta do Fla, tá? Isso está certo. E não há interesse do Palmeiras no Luiz Henrique. Chamando o Almada que foi para o River, pois a nação rubro-negra tá pé da vida com a gestão do Flamengo. Lívio, para falar a verdade, cara, eu preferiria que o Almada viesse para o Brasil. Eu acho que todo jogador bom que vem para cá agrega, ajuda, cara. Eu gosto de jogador bom aqui, tá? Então, para ser bem sincero para você, eu preferiria que ele viesse. Mas o Almada de fato acertou com o River Plate. E aí, só para colocar um ponto final nessa história, tá viralizando o vídeo de eu falando que ele não vem por causa dos filhos, mas ele não tem filhos. A informação correta é: o Almada não veio para o Brasil
porque, entre outras coisas, a família dele entende que o Rio de Janeiro é violento. Eu recebi essa informação, em vez de falar em família, falei em filhos. Ele não tem filho, então a informação que eu passei está errada, embora a essência de que ele não veio por causa da família está correta, tá bom? Então, só para colocar um ponto final nessa história, um monte de gente zoando, viralizando, enfim, detesto errar, detesto ser falado por conta disso, mas quando a gente erra, a gente tem que vir aqui e pedir desculpas, beleza? O Isaías perguntou as novidades sobre o Mengão. Tem algo? Isaías, até esqueci de contar no vídeo da tarde, né? Vamos lá, só para seguir a ordem certinho. O primeiro a falar que o Luiz Henrique era alvo do Flamengo, nessa janela de transferências, foi o Pilhado, tá? O Pilhado contou que o Luiz Henrique era alvo do Flamengo. Aí eu mandei mensagem para o Júnior Mendonça, que é o empresário do Luiz Henrique, ou era, né? E o Júnior falou, Nicola, não tô sabendo de nada. Eu falei, cara, informação que eu tenho é de que não tem nada. Pois bem. Depois eu fui descobrir que o Júnior Mendonça já não estava mais atuando ativamente na carreira do Luiz Henrique. Existem hoje 2 outros empresários que até são sócios do Júnior Mendonça, mas são os caras que estão tocando essa operação. Um deles, irmão do zagueiro Vitão, que pertence ao Internacional. E aí, numa apuração em conjunto com a Lili Santos, que cobre o Internacional, eu recebi a notícia de que o Flamengo já tinha negociação, que o Flamengo tinha conversas com o Luiz Henrique, tinha o sim do atacante e estava disposto a gastar 35 milhões de euros com o Zenit. Fui o primeiro a contar bem antes de todo mundo. Nessa quarta-feira, eu publiquei pela manhã que o Luiz Henrique havia dado sim e que os empresários viajariam para a Rússia. E foi aí que todos os outros jornalistas começaram a publicar que havia uma conversa, que havia um interesse, que o Luiz Henrique quer jogar no Flamengo e que a proposta é de 30 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus, tá? O mesmo Pilhado, que foi o primeiro a falar sobre LH no Flamengo, contou que o Palmeiras entrou na briga pelo atacante. E aí ontem à noite eu não consegui resposta de ninguém no Palmeiras, hoje cedo uma pessoa do Palmeiras me garantiu que o Palmeiras não fez e nem fará proposta pelo Luiz Henrique. Que se o Flamengo de fato tiver avançado, a tendência é que ele vá para o Fla. Final da tarde, o pessoal da ESPN contou que o Zenit só aceitará uma proposta do Flamengo se for em definitivo. Aí entrei em contato com o staff do Luiz Henrique para saber se eles têm essa informação. E a resposta que eu obtive é de que não há necessidade do pagamento em definitivo, tá? Boa. Então ainda não há o Flamengo não tem essa resposta de que só há a possibilidade de acordo se o valor for pago à vista. O Evander vem para o lugar do Almada, eu conversei com o pai do Evander, e o pai do Evander me garantiu que ninguém procurou, tá? Fala da investigação da CGU no Vasco, acha que pode dar em algo? Cara, eu confesso que eu li bem por cima, 4 milhões, alguma coisa com o Pedrinho, cara, mas estava na correria e não consegui me aprofundar. Eu vou ler essa história para entender e tentar trazer em detalhes para vocês. Não serve de desculpa, vocês não têm nada a ver com isso, né? Mas essa semana a gente mudou de casa, né? Eu, a Fernanda e os meninos, né? Cara, verdadeiro caos. A gente mudou ontem, mas desde terça-feira embalando caixa. Aí hoje tinham 8 pessoas na casa, arrumando aquilo, arrumando a internet, enfim, ontem estavam sem internet à noite. E aí o Matheus tem ficado comigo uma boa parte do dia, porque o Matheus em casa está alucinando, com caixa, com putz, enfim. E aí eu tenho tentado, na medida do possível, entender e ler tudo. O Valderi Souza, olá, Santarém, Pará, Flamengo perdeu mesmo a Almada. Até o Fabrício Romano chegou a afirmar hoje que a negociação entre River e Almada estava fechada, né? Quer ver? Só para... Romano. Vamos lá. Que mais? Espera aí. Hoje vocês devem ter visto que o Real Madrid anunciou a renovação do contrato do Vinícius Júnior, né? E que o Napoli fez contato com o staff de Gabriel Jesus sobre uma possível transferência. As discussões começaram enquanto o Arsenal insistia em uma transferência permanente, como a única forma de saída. Ele agora é representado pela mesma agência do técnico do Napoli, o Alegre. Então, a verdade é que o Paulo Pitombeira deixou de ser representante do Gabriel Jesus, né? Não tinha essa informação não, tá? O Alan Oliveira, Nicola, quem vem no lugar do Almada? O Boto fora. Alan, eu acho que o Boto vai correr algum risco de cair se o Flamengo for eliminado pelo Cruzeiro. Acho que vai haver uma caça às bruxas, talvez uma situação meio delicadinha lá no Flamengo em caso de eliminação, né? Porque aí o Flamengo já está fora da Copa do Brasil, estaria fora também da Libertadores da América, a caça às bruxas certamente existiria e o Boto correria riscos, tá? Boa noite, Nicola, você fala do Evander, mas discordo de você.
por mais que seus números sejam bons, mas a que valor o Cincinnati vai querer nele? Ótimo ponto, Jailton. Eu tenho falado bastante sobre o Evander, né? Que é um meio atacante revelado pelo Vasco, que passou pelo Midland e que no futebol dos Estados Unidos só está abaixo do Lionel Messi. Hoje ele está avaliado em 16 milhões de euros, mas o pai e empresário dele entende que por 15, 14 milhões de euros sai negócio, tá? É barato? Claro que não é barato, mas, por exemplo, com o Almada, o River Plate está pagando 23 milhões de dólares. O Luiz Henrique, se contratado pelo Flamengo, vai custar 35 milhões de euros. O Evander é mais barato do que os dois e tem números extremamente eficientes. Ah, Nicola, mas é Major League Soccer. É verdade. Campeonato abaixo, que a gente tem que olhar com alguma desconfiança. Mas o Almada veio da Major League Soccer e arrebentou por aqui. O Lúcio Acosta veio da Major League Soccer e, enquanto esteve bem fisicamente, arrebentou com a camisa do Fluminense. O Savarino na mesma situação. É isso aí, então, nação rubro-negra. Flamengo não conseguiu aí fazer a contratação do Thiago Almada e agora vamos aguardar aí para ver o que a diretoria rubro-negra consegue resolver sobre o Luiz Henrique, se o atleta vai ou não vestir o manto rubro-negro. O Flamengo vem tentando aí se reforçar bem para o restante da temporada. Tem uma partida dificílima contra o Cruzeiro na Libertadores. O Flamengo que busca aí o penta da competição e se disparar, né, cada vez mais como o maior clube do Brasil e do mundo. Flamengo aí gigantesco, então buscando reforços. Quero saber a sua opinião nos comentários, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Mengão aqui no canal Flamengo News.